Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Snowball. Aqui é o João Machado do podcast Construindo a Bola de Neve. Hoje eu vou falar de um ETF sobre dividendos. Eu sei que vocês adoram dividendos, então trouxe esse ETF aqui que eu tenho certeza que vocês gostam de falar disso, né? Então antes de a gente começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, @JoãoRMachado, além de me seguir lá no podcast Construindo a Bola de Neve. Lembrando das nossas lives terça-feira sobre mercados internacionais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mandem todas as suas dúvidas que a gente vai responder. Eu e o Kiko de vez em quando estão aparecendo aí na live de sábado também. Vamos ver se vai dar. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar da Nobl, N-O-B-L, né? Nobl, não sei se vocês lembram o que lembra vocês, mas nobreza, que são os Dividend Aristocrats, né? O que são os Dividend Aristocrats? É a aristocracia, né? A nobreza dos dividendos das empresas do S&P 500, né? No último vídeo, se vocês não assistiram, procurem aí, eu falei sobre o S&P 500. E são empresas que pagam dividendos há mais de 25 anos. Mas não só isso, elas aumentam os seus dividendos a cada ano. Então, basicamente, a aristocracia dos dividendos são essas empresas que, por pelo menos 25 anos, elas pagam dividendos e elas aumentam seus dividendos, né? Então é exatamente isso que a gente gosta. O Nobl, ele, como eu falei, ele tenta buscar esses dividend aristocrats em um lugar só, né? Imagina a gente ter que comprar todas essas empresas, são empresas gigantes, são empresas que vai ficar muito caro comprar todas elas. Então ele criou um índice, né? Assim como tem o INVV para os S&P 500, assim como tem o QQQ da Nasdaq. Então aí você cria, né, esse índice para você ficar ali comprando todas as empresas. Então se elas crescem, a gente cresce junto, a gente recebe uma parte dos dividendos. Então é bem interessante, né? No Nobl, né, diferente de outros ETFs, né, os ETFs geralmente algumas empresas têm um peso maior, né? No Nobl todas as empresas elas têm o mesmo peso, né? Então isso é importante de saber. E o portfólio ele é concentrado somente nesses a Dividend Aristocrats. Então, se uma empresa sai, uma outra entra, ela vai estar ali sempre mudando. Então, ele está sempre avaliando e estudando as empresas. Se ela para de pagar dividendo, tem outra que está na mesma reta, ela coloca, sempre buscando o melhor para o investidor. Se a gente traçar uma média, né? O Nobl, ele tem aí ativos que tem uma média, olha só, a média de 41 anos de dividendos crescentes ininterruptos, né? Então, empresas que pagaram por 41 anos, essa é a média, né? Empresas que pagaram dividendos por 41 anos e todo ano crescendo um pouquinho ali os dividendos, né? Hoje o Nobl está cobrando uma taxa anual aí de 0,35% ao ano. E no dia que eu falo hoje, ele está sendo vendido aqui, ó, no dia 18 de março a $85, tá? 85,09. Então, esse é o valor aí que está sendo vendido no mercado. Vamos avaliar aqui os principais ativos, né? Na verdade, que tem todos, basicamente. Então, vocês vão ver ali que tem empresas que já pagam dividendos há mais de 50 anos, né? 58 anos ali nós temos 3M, Coca-Cola, Colgate, Palmolive, tem a Dover, Emerson Electric, Johnson Johnson. Então, assim, Procter Gamble, né, a P&G. Então, olha só, empresas que pagam dividendos há muitos anos, né? Aqui tem menos, né? Lá a gente for lá pro final da lista, a Nextra paga 25 anos, né? Que é uma empresa do setor de utilities. Olha ali o nosso queridinho O, né? Tá ali com 26 anos pagando dividendo. Então, aqui a gente tem tanto ações como REITs também, né? Isso é importante de falar. Então, são empresas que pagam dividendos aí por mais de 25 anos. Se a gente for olhar os setores, eu gosto de olhar os setores, por quê? Isso aqui é como se fosse uma consultoria grátis, né? Porque se a gente gosta de dividendos, a gente vai pensar, ok, quais são os setores que eu tenho que olhar para as empresas que estão sempre pagando dividendo, né? Empresas que são saudáveis e que continuam aumentando os dividendos. A gente olha para os setores que tem os Dividend Aristocrats. É como se fosse uma consultoria grátis. E aí, quando a gente olha, a gente vê aqui que 22%, a maioria, né, são de consumos não cíclicos. Quando a gente vai para industriais, 20%, e financeiro, 14%, e depois materiais básicos, commodities, né, 10%, a gente tem healthcare, 9,5%, consumos cíclicos, 9%, e aí depois já diminui bastante. Então, aqui é meio que uma consultoria grátis para a gente ver aqui, cara, para onde que vai, né, a maioria dos dividendos, quais são as empresas, de qual setor que pagam mais dividendos, dividendos crescentes, e a gente vê que consumo não cíclicos, industrial e financeiro é o que está pagando mais, né. E qual que é a performance, né, do Nobl? Eu acho que é legal a gente dar uma olhada. Se a gente traçar aqui e comparar ele com o NAV, né, que é como se fosse um outro índice desse mesmo tipo,
E com o MSCI, né, que seria as grandes empresas dos Estados Unidos, a gente vai ver ali que o Noble, né, na verdade, as S&P 500 Dividend Aristocrats, se a gente fosse ficar analisando essa lista, os Dividend Aristocrats tiveram um crescimento de 2.000% nos últimos aí 26, 27 anos. Então, assim, é um crescimento gigantesco, né? 2.000% é muita coisa. E aí isso faz todo sentido, porque se a gente pegar o mercado financeiro, né, no curto prazo, a emoção conta mais, né? As notícias contam mais. Quando a gente olha no longo prazo, a gente vê que as empresas seguem o lucro, né? Então, empresas que lucram muito, o que acontece com elas? Elas acabam, num espaço de tempo, pagando muito dividendo. Ao pagar muito dividendo, isso atrai investidor compra, a ação sobe. Então, ela acaba tendo uma performance melhor no longo prazo. E aí, por isso que a gente vê crescimento aí de 2.000%, porque ações que pagam bons dividendos, né, geralmente são ações saudáveis e que têm um bom fluxo de caixa. Então, assim, a gente consegue separar o joio do trigo e ver quais ações são boas, porque elas continuam sempre crescendo. Elas podem não crescer 40% ao ano, mas elas sempre vão crescendo de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando aí a 2.000%. Quando a gente olha, né, por exemplo, para o dividend yield, né, que é o que vocês querem saber, cara, qual que é o dividend yield do Noble? E a gente olha aqui, esse dado aqui a gente pegou lá no Yahoo Finance, né, pelo Google, 1,18%, cara. 1,18%. E a gente fala, putz, né, é um ETF de dividendo, os Dividend Aristocrats, aristocracia, que enganação isso, né? 1,18% ao ano é muito pouco. E realmente é muito pouco, né? Mas se a gente for olhar um espaço de tempo maior para entender isso, né? Como eu estava falando antes, quando a empresa é boa, né? Todo mundo quer ela. E isso faz o quê? Isso eleva o preço, né? Então, como são Dividend Aristocrats, são a aristocracia da nobreza, isso eleva, né? Então, acaba que o preço ele sobe muito mais que o dividendo. Então, como o dividend yield é o dividendo dividido pelo preço, se o preço sobe mais do que o dividend yield ele acaba caindo, né? Então, o que a gente tem que olhar aqui? A evolução do dividendo, né? Porque é isso que importa. Então, quando a gente vai lá para o Status Invest, a gente vê aqui uma evolução boa do dividendo nos últimos 8 anos, né? E uma coisa que eu achei interessante mostrar para vocês é que, olha só, lá em 2013, eles pagaram no ano inteiro 13 centavos por cota, né? E aí, quando a gente traz para 2020, a gente viu aqui um aumento para 1,70. Então, ele multiplicou mais de 10 vezes os dividendos, né? Então, eles estão sempre crescendo. Isso é um aumento, pessoal, de 1.170% nos dividendos. Então, olha só, a gente está olhando para um universo onde a performance aumenta 2.000% e os dividendos, em espaço de 7, 8 anos, aumentam 1.100%, né? Então, por isso que ela está tão precificada, porque é um ativo que dá muito retorno. O que é bom fica caro. Então, quando você está avaliando esse ativo, você tem que levar em conta que está sempre crescendo o dividendo. Quem comprou lá em 1996, com certeza não está com dividend yield de 1,18%. Quem comprou lá em 2010, 2013, né, não está com 1,18% de dividend yield. Então, daqui a 15 anos, né, quando ela tiver aumentado bastante, quando ela tiver crescido, a gente não vai estar com 1,18% de dividend yield. Claro que isso não é uma recomendação, mas eu estou falando que a gente tem que avaliar no espaço de tempo em que o ativo vai ficar com a gente. Se a gente quer ficar com ele por 10 anos, a gente tem que avaliar quanto que ele vai crescer os dividendos nesses 10 anos, não quanto que ele paga hoje, né? E a gente viu que são ativos que sempre pagam dividendos crescentes. Se ele não pagar dividendos crescentes, ele vai sair da carteira e vai colocar outro. Então, fiquem atentos a isso, né? Para você não também ficar ali totalmente, né, balançado e falar assim, nossa, é muito ruim pelo dividend yield, né? E lembrar do dólar, né? O dólar, imagina a valorização que você teve. Olha só, 2.000% mais 1.100 de dividendo e a valorização do dólar, né? Então pensem nisso quando vocês estiverem avaliando esse ativo. Então é isso, pessoal. Acho que deu para vocês terem uma ideia do Noble, né? Eu vou deixar na descrição todas as informações, todos os sites onde eu busquei isso. Acho que vale a pena vocês pesquisarem, né? Para vocês entenderem mais, lerem a proposta do gestor. Eu acho que faz todo sentido. E lembrando sempre, né? A gente está pensando no longo prazo. Então avaliem o ativo, deixem aí nos comentários aquele ativo que você gosta, aquele ativo que você quer. E lembrando nossas lives, terça-feira, 8 horas, beleza? Então corre pro Instagram e até o próximo vídeo. Abraço!